Abra suas Bíblias, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu vou estar lendo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, os malaquitas tinham feito uma incursão sobre Neguebe e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e tinha queimado a fogo, e tinha levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Zidreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Portanto, a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Pode se assentar. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler esse texto. O livro de Samuel, que conta a história de Davi. Desde quando ele foi tirado do campo onde pastoreava suas ovelhas, foi colocado em fronte a uma guerra, derrotou aquele gigante, depois foi ungido rei, mas teve que ser perseguido, e foi perseguido porque Saul não aceitava essa situação. É uma história um pouco complexa, uma história um pouco difícil de entender, porque aqui nós vemos Davi, ele estava exilado, ele tinha fugido da sua terra natal, porque Saul estava perseguindo, e ele foi buscar abrigo junto aos inimigos de Israel, os filisteus. E Davi ficou com os filisteus alguns meses, anos e alguns meses. E teve um momento que Davi falou: olha, eu estou muito tempo com você, me dê uma terra para que eu possa estar com aqueles que estão comigo, os meus soldados. E foi dado a Davi uma terra. Aquis separou um lugar para que Davi estabelecesse ali a sua casa, juntamente com as suas duas esposas, seus filhos e aqueles exércitos que o seguia. Em um determinado momento, os filisteus se levantaram para guerrear contra Israel,
E Davi se colocou à disposição para lutar contra o seu povo. Eu não entendo muito essa situação. Imagine Davi, que tinha sido já ungido rei de Israel. Agora Davi se coloca nas fileiras, se apresenta junto com seus soldados para guerrear contra Saul. Mas aprove a Deus não permitir isto. Um dos príncipes dos filisteus chegou e falou: não quero Davi junto conosco nessa batalha. Porque talvez se ele for, Davi não é aquele que o povo cantava falando que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. E se ele se levantar contra nós, vai ser terrível. Eu não quero Davi lutando conosco. Manda ele embora para a sua casa, para a sua terra. Aquis, que era muito amigo de Davi, chegou para Davi dizendo: olha, eu sei que você é leal, eu sei que você jamais vai me trair, mas o maioral dos príncipes não quer que você vá à guerra conosco. Volte para a sua cidade. E aí que nós encontramos esse texto que nós acabamos de ler. Davi deixou a cidade onde estava, mais ou menos 96 quilômetros, e voltou para a sua terra, para a sua comunidade. 3 dias de viagem. Eles chegaram eufórico, querendo, quem sabe, abraçar a sua esposa, abraçar seus filhos. Mas quando eles entram na cidade, eles encontram a cidade totalmente destruída. Tocaram fogo na cidade, saquearam todos os seus bens e levaram como presa as suas mulheres e os seus filhos. Meus queridos, todos nós na vida cristã, nós temos vivido momentos de ansiedade, momentos de solidão. Mas uma coisa nós sabemos, que a vida, pastor Anderson, a vida ela é feita de perdas. E quando essas perdas chegam, gera um sentimento de dor, um sentimento de tristeza, um sentimento de decepção. Quantos de nós aqui já não perdeu um ente querido? Quem de nós aqui não perdeu um sonho, ou um casamento que foi desfeito, perdeu a dignidade, a alegria, a saúde, inúmeras outras coisas? Mas, queridos irmãos, eu quero já frisar nessa minha mensagem, porque são esses momentos que determinam que espécie de cristão nós somos. Essas situações podem nos deixar numa relação mais íntima com Deus, ou pode nos separar de Deus, nos afastar da presença de Deus. Tudo depende da forma que enfrentamos as dores, as lutas, as tristezas, as decepções. Vamos voltar a considerar o exemplo de Davi, porque foi um exemplo de superação, um exemplo que houve restauração. Então, o texto nos conta a história desse homem, que ele era amado pelo Senhor, mas que já tinha sofrido perdas grandes na sua vida. E as perdas que ele sofreu não foi porque ele merecia, não, mas porque um inimigo implacável, o mal, veio sobre ele e levou tudo que ele possuía. Imagina Davi chegando na sua terra e quer encontrar as suas 2 esposas. Hoje eu sou um pouco estranho do que estou falando, mas naquele tempo era comum. E não a encontra.
aqueles 600 soldados estavam com Davi. Não encontra seus filhos, não encontra seus bens, não encontra suas esposas. O inimigo tinha destruído aquela cidade, tinha levado seus bens, suas esposas e seus filhos, e restou apenas dor, angústia e desespero. O texto nos fala que eles choraram, até não ter mais força para chorar. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque na nossa sociedade diz que homem não chora, mas não é verdade. Nós choramos sim. Nós choramos por várias razões. Eu já chorei de tristeza, mas também já chorei de alegria. Nesta tarde eu chorei muito de tristeza pela perda de um amigo, de um irmão. Mas talvez, meus queridos irmãos, você esteja passando por um problema sério agora na sua vida. Talvez o inimigo veio com fúria e roubou e destruiu aquilo que você guardava com tanto carinho. Quem sabe você perdeu até com isso o desejo de servir a Deus. Quem sabe você perdeu o seu emprego, a alegria de ter o seu pai com saúde, perdeu seus filhos para as drogas. Quem sabe o seu casamento está destruído, perdeu a vontade de viver e tantas outras coisas. Mas nesse texto aqui, Davi se levanta como um exemplo para nos dar algumas lições vindas do coração de Deus. Lições que vão nos fazer forte quando a luta chegar, quando a dificuldade bater na nossa porta, quando a dor, quando a morte, quando a tristeza bater na nossa porta. A primeira lição que eu encontro na vida de Davi, no versículo 6, ele fala o seguinte: quando o povo Davi se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas a primeira lição que eu tiro nesta noite está no final deste verso. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi se reanimou no Senhor. Quando você não busca fortaleza em si mesmo, ou nas suas experiências, ou na sua intuição, mas fortalece no Senhor, Ele se levanta ao seu favor. Ele vem para te ajudar, Ele vem para te socorrer. Irmãos, quantas vezes em mim não me achei com força, em situações que eu não quero relatar nessa noite. Não achei força dos meus amigos, não achei força naquelas pessoas que eu pensava que poderia me ajudar. Mas quando eu cheguei diante de Deus, quando eu derramei meu coração na presença do Senhor, eu fui abraçado, eu fui cuidado, eu fui fortalecido, e meu ânimo se levantou. A minha alegria veio, a minha esperança veio. Davi sabia em quem ele cria, e Davi também sabia que Deus era poderoso para reaver tudo aquilo que ele tinha perdido. A noção de soberania de Deus na vida de Davi era muito interessante. Ele foi buscar socorro em Deus. Irmãos, quando você anda nas páginas dos salmos que Davi escreveu,
Quantas vezes Davi chegava diante de Deus falando: o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha ajuda, o Senhor é a minha fortaleza. Mesmo que os inimigos me cerquem por lado, por detrás, pela frente, mas o Senhor, Ele vem em meu socorro. Eu te convido nessa noite, meus queridos irmãos, quando você passar por dificuldades que você não tem controle, se lance aos pés do Senhor. Busque ajuda no nosso Deus. Porque além dele querer, Ele tem todo o poder para mudar a sua situação. Algumas vezes eu tenho até vontade, algumas vezes eu tenho até desejo, mas eu não tenho poder. Mas eu sirvo um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, que basta uma palavra dele para a sua situação mudar. Basta uma palavra. Se você não tem força, não desista. Busque ânimo no Senhor. Renove a sua esperança no Senhor. A segunda atitude ou lição que nós podemos aprender com Davi, que ele buscou ajuda no Senhor e ele consultou ao Senhor no que deveria fazer. No versículo 8 diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançarei Davi não tinha uma igreja, não tinha um tabernáculo. Ele buscou o sacerdote, e através daquela experiência Deus falou com ele. Ele teve fé, ele confiou no Senhor, ele sabia que Deus tinha uma orientação sobre o que ele deveria fazer. Ele sabia que ao homem que teme ao Senhor, o Senhor instrui. A dificuldade, meus queridos irmãos, que quando nós estamos em luta, a última pessoa que nós buscamos conselho é no Senhor. Depois de esgotar todos os nossos recursos, aí nós chegamos no Senhor, quando nós deveríamos fazer ao contrário. Nós deveríamos primeiro consultar o Senhor. Me permita contar uma ilustração que talvez os irmãos não vão rir, mas eu vou contar assim mesmo. Minha pregação hoje está muito triste, mas deixa eu trazer um pouco de alegria. Conta uma história que uma mulher temente a Deus, serva de Deus, estava procurando um marido. Estava difícil achar, né? Hoje está mais difícil ainda. Eu estou com a missão, não é tão impossível, mas está difícil de achar aqui. Eu estou formando um book aqui, que eu estou fazendo um book de todas as mulheres que estão solteiras aqui, que eu quero casar ainda. Eu já tenho quase 40. E ainda não tirei foto de todas elas ainda não, né? Ainda tem aqui algumas que eu preciso chegar e pedir permissão, né? Pedir permissão. Mas essa mulher, ela encontrou um homem, mas esse homem não era temente a Deus. E ela falou: eu vou fazer uma prova, eu vou chegar, fazer uma coroa, vou fazer uma prova de Deus. Aí chegou na cidade dela, uma cidade do interior, tinha uma igrejinha que tinha um sino. E ela falou: olha, Senhor, amanhã às 6 horas, eu quero que tu me fales através do sino, se eu caso com João ou eu não caso com João. E ela estava desesperada para casar. E ela chegou, foi dormir e acordou às 5 horas,
Aí o coração batendo, 5h30, 5h45, 5h59. Às 6h o sino tocou e ela ouviu: é o João, é o João, é o João. Aí ela ficou feliz, casou com o João. Mas o casamento não prosperou, o casamento não deu certo. E ela ficou muito chateada com essa situação. E ela disse: eu vou fazer prova com Deus. E vou chegar de novo, eu vou lá querer que o sino toque novamente. E o sino vai me dar a resposta. Às 6h da manhã eu vou levantar e o sino vai tocar. E ela foi dormir, levantou às 5h, 5h30, 5h45, 5h59, 6h. O sino toca, era não, era não, era não. A dificuldade, meus irmãos, nessa história é porque algumas vezes nós queremos buscar o conselho do Senhor, mas nós já temos a nossa decisão já tomada. Nós queremos que simplesmente o Senhor confirme aquilo que eu já decidi. E quando isso acontece, meus queridos irmãos, nós ouvimos coisas que não é certo. Nós ouvimos profecias que não é certa. Nós ouvimos situações que não é certa, porque alguns parâmetros na palavra de Deus já é determinante. Se você já vê que algumas coisas estão contra a palavra do Senhor, não precisa buscar a vontade de Deus, Deus já deixou revelada. Mas aqui Davi não, ele consultou o Senhor, e o Senhor falou para ele: sim, Davi, vai, pode ir perseguir, pode ir atrás. A terceira lição que eu tiro nessa noite, nesse texto, é que Davi, ele identificou o inimigo. Lembra que no texto que nós lemos, que aqueles homens, amigos de Davi, ao se deparar com a perda, lançaram culpa em quem? Lançaram culpa em Davi. É você, Davi. É você que nos trouxe para essa cidade. É você que nos levou para ir para a batalha. E agora é você que nos fez voltar aqui. Então a culpa é tua. Ao invés deles ficarem furiosos com o verdadeiro inimigo, que eram os amalequitas. Então aqui Davi identifica quem era o verdadeiro inimigo. Era os amalequitas. E algumas vezes, meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós lançaremos culpa pelas nossas perdas contra as pessoas erradas, e de maneira alguma nós recuperaremos o que nós perdemos. Quantas vezes eu já recebi culpa de coisas que eu não... Pastor, a culpa é sua. Ah, se o senhor tivesse ido lá, se o senhor tivesse orado mais. Por isso eu vou sair da igreja. E eu era totalmente inocente nessa história. Por não terem identificado o inimigo, eles queriam apedrejar Davi, que também sofria. Davi também estava chorando. Quando nós não identificamos o inimigo, algumas vezes nós apedrejamos as nossas esposas, os nossos filhos, ou nosso esposo, ou o governo, ou o pastor, ou o patrão, e até mesmo a Deus. Quantas vezes nós acusamos a Deus das nossas dificuldades, das nossas lutas? Mas Davi aprendeu a identificar o inimigo. Eu queria convidar vocês a agir como o filho de Jessé, que identificou o inimigo, se reanimou no Senhor e consultou o Senhor, na certeza que Ele daria força e poder para trazer de volta o que o inimigo tinha levado.
Algumas vezes a culpa não é, a culpa está em nós. A quarta lição que aprendemos é que a luta era grande demais para Davi. E por isso ele se uniu a outros que desejavam lutar contra o inimigo e vencer. Algumas vezes, irmã Fátima, a luta é difícil para mim lutar sozinho. É por isso que eu tenho que chamar algumas pessoas, vem lutar comigo. Vamos lutar em oração, em consagração, em jejum. Una, nós temos um inimigo em comum, o inimigo das nossas almas, o inimigo que quer aprisionar os nossos filhos, aprisionar os nossos filhos, tirar a alegria do nosso casamento, dando vício aos nossos esposos e esposas. Vem lutar comigo, vamos orar juntos, vamos batalhar juntos, vamos guerrear juntos. E assim Davi fez. Ele convocou aqueles 600 homens e disse: vamos. O texto nos diz, a palavra de Deus nos diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se um ficar com frio, o outro aquece. Se o inimigo vier, os dois é mais difícil para vencer, é mais fácil de vencê-lo. Então Davi aqui com 600 homens comprometidos com ele, descobriu a força de estar de acordo e saíram para lutar. Vamos perseguir, mas a dificuldade é porque, eu não sei se os irmãos entendem, Davi estava em um deserto, e mesmo que aquela tropa tinha passado, já não havia mais pegadas. O vento do deserto limpa as pegadas, e Davi não sabia em que direção ir, e que caminho tomar. E ele fica perdido, e eles estavam cansados. Imagine, eles tinham já percorrido 3 dias de viagem para chegar à sua cidade, certamente com fome, e agora reanima. Aqueles homens se colocam em pé, e o texto nos diz que eles continuaram a perseguir, mas chegou de frente a um rio, o rio Besor. 1/3 daqueles soldados não tiveram mais força para prosseguir, ficaram no caminho, ficaram para guardar a bagagem. E com 400 Davi continuou o seu caminho, e aqueles 200 ficaram no meio do caminho. Davi não sabia que direção ele iria, mas o texto nos diz que um dos seus soldados encontrou um egípcio que estava ferido, e traz até Davi. Davi pergunta, Davi dá comida, dá água, dá um pouco de alimento para aquele soldado, mesmo sendo inimigo que estava ferido. Davi alimenta, e quando aquele jovem recobre a sua força e consegue falar, ele diz: olha, o meu senhor, ele é um amalequita, eu sou escravo, e ele me deixou aqui a morrer porque ele não tinha tempo para cuidar de mim. E aí Davi olha para aquele rapaz, depois de estar alimentado, de recobrar a vida, ele faz uma pergunta para aquele jovem: você sabe o caminho para onde eles foram? E ele diz: eu sei. Mas você me promete que quando vocês libertarem aquele povo, você não fará mal contra mim? Não vai me entregar novamente ao meu Senhor? Davi fala: não, nós vamos proteger a sua vida. Davi escolhe ficar firme naquilo que é certo,
E nesse processo ele estabeleceu um princípio que vai para a eternidade. É um princípio, irmãos e irmãs que estão aqui. O bem ou o mal que nós escolhemos estabelece um precedente futuro. O bem ou o mal que escolhemos estabelece um precedente futuro. As ações que você toma hoje pode redundar em bênção ou redundar em maldições. As atitudes que você faz hoje, algumas vezes parece que não. Davi estava com pressa, mas ele parou para alimentar alguém que estava ferido, que estava morrendo naquela areia do deserto, já 3 dias sem comer, sem beber. E ao recobrar a sua energia, aquele jovem ajuda Davi na sua missão. E ele vai. O texto nos diz que ele chegou, e com essa orientação daquele egípcio, ele chegou e encontrou aquela tropa desprevenida. Estava bebendo porque estava celebrando a vitória, dizendo: não, os homens estão na guerra, vamos celebrar a vitória. Certamente estavam bêbados. E Davi, com os 400 soldados, ele recuperou sua esposa, as suas esposas, seus filhos e seus bens. E não somente isso, meus queridos irmãos. O que foi que você falou? E não somente isso. Aqueles amalequitas que tinham invadido outras cidades, tinham saqueado outras cidades. Então Davi recuperou todos esses bens. E aí chega de uma última lição que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, essa última lição. Quando aqueles homens voltaram com todos os despojos, todos os bens, ao encontrar os 200 soldados, falou: olha, é o seguinte, vocês vão, leva sua esposa, leva seus filhos, mas os bens vocês não vão levar. Nós vamos repartir somente conosco os 400, porque foi nós que ganhamos a batalha. Vocês ficaram para trás e vocês não vão compartilhar da vitória. Mas nesse momento Davi se levanta e ele fala o seguinte: não, a vitória quem deu não foi vocês, a vitória quem conquistou não foi vocês, a vitória quem nos deu foi Deus. Nós devemos reconhecer que a vitória foi Deus que nos deu. E não é justo. Eles também vieram, mas eles não tiveram força. Nós vamos repartir sim com eles. E não somente com eles, mas tem outras cidades que foram arrasadas. Nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado com outras pessoas. Eu fico mais bonito com óculos ou sem? Irmã Valdete, eu tenho encontrado muitas pessoas que passam por essas situações todas, essas lutas todas, e quando chega no momento que eles alcançam a vitória, em vez de ser agradecido a Deus,
eles se voltam contra Deus. Em várias situações. Ah não, eu já tive a oportunidade, eu já fui tesoureiro de igreja há algum tempo. E eu era um tesoureiro enjoado, mesmo jovem. Porque eu sabia quantos irmãos ganhavam. E se alguém chegasse lá, ganhava 1.000 querendo dar 50, eu falei, não, tá errado, isso aqui é oferta ou dízimo? Dízimo é 1.000, é 100. Aquela situação aqui. Mas eu conheci um que me deixou assim, porque quando ele ganhava um salário mínimo, ele era fiel a Deus. Totalmente fiel a Deus. Mas depois Deus ajudou ele prosperou tanto, que ele ganhava não um salário, ele ganhava 20 salários mínimos. Mas falou para mim um dia, não, hoje eu não posso dar mais o meu dízimo, porque o meu dízimo é alto, o meu dízimo é grande. Eu olhei para ele, eu orei por ele, e ele não durou muito tempo, porque ele não deu glória ao Senhor, não deu o que era do Senhor. Algumas pessoas, quando numa luta querem receber um filho, e depois esse filho se torna motivo para não ir na casa do Senhor, e não é motivo mais para agradecer a Deus. Alguém que tem um emprego, esse emprego já se torna empecilho para não mais servir ao Senhor. São situações que com isso nós estamos falando o que? Para Deus. Mas Davi não, ele soube reconhecer, ele falou não, quem deu a vitória foi Deus, então a glória, o louvor é dele. E nós sabemos o final dessa história. Eu quero concluir nessa noite dizendo que esses elementos semelhantes na vida de Davi são: nós vimos primeiro um problema, depois nós vimos uma angústia, nós vimos também depois um grupo que abandona Davi. E aí, aqui está o angustiado. Mas a partir daí também nós vimos a manifestação de Deus. Sabemos que Deus é fiel e Deus é único, que Ele não nos deixa. Mesmo que os nossos amigos deixem, o Senhor não nos deixa. Mesmo que os nossos amigos nos abandonam, o Senhor não nos abandona. Algumas vezes Deus nos permite a passar por situações adversas, porque Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós saiamos dessa situação com testemunho. Ele quer que nós saiamos dessa situação com a fé mais forte nele. Ele quer que nós saiamos desta luta confiando mais nas suas promessas. Irmãos, quando a vitória chegar na sua vida, e eu sei que vai chegar, aquele filho, aquele esposo, aquele emprego, eu sei que Deus vai dar para você. Algumas coisas que o inimigo tem tirado de você, Deus vai restituir. E quando Ele restitui em dobro. Ele vai fazer isso na sua vida. E quando esse momento chegar, é momento de você glorificar a Deus, é momento de você adorar a Deus, é momento de você se aproximar mais da presença de Deus. E a minha oração nessa noite é que o Senhor Jesus nos dê fé e sabedoria para que nós tomemos decisões corretas nos momentos de extrema dificuldade. Que Ele nos ajude a tomar decisões corretas, porque a dificuldade vai chegar e você tem pelo menos dois caminhos: um caminho de se aproximar mais de Deus, ou um caminho de se afastar de Deus. Tome a decisão certa, tome o caminho certo. Que Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, te abençoe nessa noite. Você possa tomar posse dessas palavras
O momento de luta, de dificuldade chega. Mas a palavra de Deus fala que o choro pode durar, mas a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ficar de pé nesse instante.